Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporais. Depois sobrevive tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha, esse texto aqui é um complemento do nosso estudo de manhã. Então, os irmãos percebem aqui que aquela semente que caiu naquele terreno rochoso é comparado, né, com esses que ouvem a palavra com prazer. Ouvem a palavra com prazer. Mateus fala, recebe com alegria, né? Aqui ele fala, ouve a palavra com prazer e a recebe. Então, hoje tem sido, isso tem sido uma tônica no meio dessa igreja moderna. Essas mega churches que estão por aí, elas preparam mensagens que massageiam o nosso ego. Então você ouve com alegria, com satisfação, né? Você é o eleito, você é escolhido, você vai prosperar. Hoje Deus trouxe aqui para você, você não vai sair daqui sem tua bênção. Tudo isso é um chavão dessa nova teologia moderna, que tem essa ideia, sabe, de Jesus ser um cara bem legal, que quer salvar todo mundo, que você precisa participar dessa onda, porque ela é demais, e você recebe com alegria, porque você recebe na alma, toca teu sentimento, tuas emoções, né? Você foi revelado, olha só, no meio de 1 milhão de pessoas foi revelado, e falar, Deus falou comigo lá que Ele tem um plano na minha vida. Então você sai tufado, só que isso não tem substância. Então quando você chegar lá na tua realidade, que você começar a enfrentar as dificuldades do dia a dia, no teu relacionamento, na maneira de você lidar com dinheiro, com filho, com casa, né? E aí as pessoas começam a zombar de você e falar assim, cadê teu Deus? Mas não é você que falou que você era o escolhido de Deus, abençoado. Como é que você não consegue pagar a tua água, a tua luz? Como é que você enfrenta essa situação? Aí você faz o quê? Logo você se escandaliza, né? Logo abandona. Por quê? Porque aquela semente foi jogada num solo ruim, num solo cheio de pedra. Essa é a nossa alma é muito instável, sabe? Da mesma maneira que a gente está lá na euforia, a gente está na depressão. Então, viver vida cristã a nível de alma, né, é uma perdição mesmo. E quando nós estudamos, né, os ensinos apostólicos, nós vamos ver o apóstolo Paulo exortando, sabe, sobre essa realidade, e ele fala umas coisas assim que são coisas que é difícil para a gente, sabe, mas são verdades da palavra sobre essa coisa de querer servir o Senhor com a alma. Quer ver? Eu quero ler 2 textos com vocês que falam isso. É claro que na palavra, a nossa língua portuguesa ela é muito pobre, então às vezes os tradutores usaram palavras assim que não ajuda a gente a compreender claramente. Mas a palavra no grego é psíquicos, que significa almáticos, né? Mas em em 1 Coríntios, no capítulo 2, vai dizer assim, ó. Peraí, deixa eu achar o texto, aí eu falo para os irmãos lerem, é mais fácil. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa palavra homem natural, no original, é homem psíquico, ou homem almático. Ou seja, o homem da alma, ele não pode compreender as coisas do Espírito. São terrenos diferentes. Deus é Espírito. Então Ele nos deu o Espírito para a gente se relacionar com Ele. Ou seja, Ele não deu sentimentos para a gente se relacionar com Ele. Ele nos deu o Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, nós começamos a compreender as coisas de Deus. E enquanto isso não acontece,
é tudo na base da emoção, entendeu? Então a gente fala assim, ó, o pregador deu um grito lá, me arrepiou tudo aqui, é Deus, mas não, é sentimento, né? É diferente, e isso tem realmente envolvido muitas pessoas, só que é tiro curto. Então a gente vê, né, quantas e quantas e quantas pessoas que vieram caminhar conosco a nível de alma, e eles receberam a mensagem da verdade a nível de alma, e eles tentaram achar, aliás a gente mesmo tem outro jeito de aplicar a verdade para a alma, né? E depois as pessoas abandonam e voltam a viver a mesma vida, porque ela não foi levada a uma experiência espiritual com a pessoa do Senhor Jesus. Então quando a gente fala de alma, o que é alma? Primeiro, a mente é alma, a vontade é alma, e as emoções é alma. Então o Evangelho precisa cravar mais fundo. Esse terreno é um terreno pedregoso, que não produz fruto, né? Na verdade produz escândalo, porque esse Evangelho de alma produz uma cristandade que nunca vai dar testemunho, uma cristandade que vai produzir escândalo. Mas vamos avançar, porque o assunto próximo eu entendo que é o mais difícil de tratar com a igreja atual, e eu penso que nós vamos ter que gastar um tempo com ele. Então vamos voltar lá em Mateus capítulo 13 e vamos chegar no terceiro tipo de solo que nos é apresentado aqui. Mateus capítulo 13, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Olha, irmãos, como é difícil tratar desse assunto. Como é difícil. Porque aqui ele começa usando essa palavra, os cuidados desse mundo. Por que os irmãos acham que está falando? Os cuidados desse mundo. Então, todos nós, de certa forma, estamos envolvidos com os cuidados desse mundo. Os cuidados desse mundo é tudo aquilo que a gente precisa fazer nesse mundo, para a gente viver nele. Então está dizendo aqui que os cuidados desse mundo é uma armadilha. É uma das armadilhas. Qual o objetivo dessas armadilhas? Hoje de manhã, por exemplo, nós falamos da tecnologia, né? E eu não falei para os irmãos, mas eu estava pensando na hora que eu estava ministrando aqui, né, que lá nos anos 50, nos anos 60, as irmãs tinham que lavar roupa na mão, né? E como que foi maravilhoso para as irmãs quando chegou a máquina de lavar, né? Porque, vamos falar assim, a máquina de lavar ela veio para que as irmãs tivessem tempo. Para isso que tem a máquina de lavar. E quanto tempo essas irmãs gastavam antigamente lavando roupa? Então vou dizer uma coisa para os irmãos, que as irmãs me perdoem a sinceridade, sabe? Que quando criança eu passei quase uma da maior parte da minha vida, eu passei no pé da, como que chamava aquele giral lá? Era um giral, onde minha mãe lavava, tinha um tanque e uma tábua assim, e minha mãe ela gastava boa parte do dia naquela tábua ali, batendo roupa, porque ela lavava a nossa roupa, né? Ela lavava a roupa do meu pai, dos meus tios, pegava a roupa dos pedreiros que trabalhavam no bairro para lavar, então ela lavava muita roupa. E era tudo na mão ali mesmo, era sabão, mão, anil, bacia. Então ela pegava a gente, colocava para brincar ali na frente dela e ficava ali, batendo roupa, lavando roupa, lavando roupa. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu gosto muito de cantar, eu escrevo poesia, eu escrevo cântico, eu gosto muito de adorar a Deus. E eu aprendi com a minha mãe. Porque aquelas 3, 4 horas do dia que ela estava ali lavando aquele monte de roupa, ela estava louvando a Deus, adorando a Deus, ela estava, sabe, ela estava na presença de Deus. Hoje, sabe, hoje, nós não precisamos mais de perder todo esse tempo lavando roupa. Hoje tem a máquina. Então, as irmãs colocam a roupa na máquina, a máquina faz todo o serviço. E o tempo que sobra? O que a gente faz com esse tempo? Né? Tem muita coisa para fazer, na verdade. Então você entra dentro de casa hoje, graças a Deus, né? Que tem máquina para lavar a louça. Hoje já tem até um robôzinho que limpa a casa, né? Então a gente
criou um monte de tecnologia para nos dar tempo. Então eu poderia dizer assim, que até babá eletrônica já tem, não é verdade? Então, com tanta coisa que existe para facilitar o nosso tempo, e eu estou falando das mulheres, mas os homens é a mesma coisa. Se você for olhar na área profissional, a tecnologia está tão avançada que hoje você não precisa nem trabalhar, tem um monte de máquina aí que você compra que faz o serviço para você. Eu me lembro antigamente, as máquinas que o borracheiro tinha eram tão simples, né? Hoje tem tudo lá, tem um negócio que arranca o pneu, tem outro que tira o pneu, ou seja, a tecnologia ela veio para que a gente tivesse tempo. Mas vamos ser sinceros aqui entre nós, o que a gente tem feito com esse tempo? Como a gente usa ele? Né? Então, para onde foi? Né? Para onde foi? O que é que a gente faz com esse tempo? Então, hoje, irmãos, os cuidados da vida não é mais, hoje, não é mais apenas, sabe, você ir lá, trabalhar, para trazer o teu pão para dentro de casa. Aliás, vou dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos podem calcular isso, tá? Pode calcular, eu não estou falando bobagem, não. Talvez a minha realidade lá seja outra, mas eu não acredito que está falando bobagem, não. Sabe, para comer, beber e dormir, a gente precisa de muito pouco, mas muito pouco. Mas esses tal de cuidados da vida, eles têm, sabe, trazido para a gente uma ideia que a gente tem uma necessidade acima da nossa realidade. Ou seja, você não pode ficar descansado com a tua casa, com o teu carro, com a tua roupa, com a comida que você tem na geladeira, com o teu salário. Você não pode ter paz com isso. Você sempre tem que querer um pouco mais. E essa é a grande tragédia, sabe, dessa geração. É que a gente tem que viver sempre buscando subir um degrau da escada do padrão para alcançar uma coisa que a gente não tem. Então, se você compra um carro do motor 1000, você precisa de um sedã. Se você tem um sedã, você precisa de um importado. Se você tem um importado, você precisa de uma, como é que chama aquelas caminhonetes que tem agora? Uma SUV. E assim vai, sabe? Você nunca pode estar satisfeito com o que você tem. Então eu conheci um casal lá em Londrina que eles me convidaram para ir numa festa. Eu não fui, mas eles me convidaram para ir numa festa com eles quando eles atingiram o primeiro milhão. Jovenzinho, 25, 26 anos, já tinha atingido o primeiro milhão. Pensa que eles ficaram satisfeitos com o primeiro milhão? Aí que entrou uma loucura mesmo, que era para dobrar o milhão. E nessa loucura de dobrar o milhão e de chegar no milhão, eles perderam tudo, até o casamento. Então, sabe, irmãos, essa coisa dos cuidados da vida, sabe, parece-me que o nosso adversário tem trabalhado nessa área, para que a gente não tenha tempo para a verdadeira vida. Não tenha tempo para a verdadeira vida. Porque a palavra vida aqui é biótica. E biótica é só o natural. É comer, beber, dormir, sabe? É coisa relacionada ao corpo, à imagem. Sabe, irmãos, eu não queria tocar nesse assunto, né? Graças a Deus que a gente vê, né? Aqui, pelo menos, a gente vê assim, que os irmãos e as irmãs são bastante livres quanto a isso. Mas uma das coisas que tem acabado com as irmãs, principalmente no meio do povo de Deus, é essa necessidade de trazer uma imagem social daquilo que você não é mais. Então a juventude já passou, aí você precisa aparecer nas redes sociais lá, como se você fosse um adolescente. E isso custa muito caro, sabe? Você tentar reverter um ciclo que não vai reverter, né? A gente não tem mais satisfação em ser aquilo que a gente é. A gente quer ser mais jovem, quer ser mais bonito, quer ser mais magro, quer ser mais forte, e quer ser mais saudável, quer ser mais jovem, e a vida está indo embora, e é um negócio que você não vai conseguir recuperar. E aí acabou a paz, acabou o descanso, acabou o sossego, e quem está ganhando muito dinheiro com isso, sabe, é psicólogo, é médico, porque virou uma loucura isso. E de certa forma, isso nós estamos falando de uma loucura do mundo, é uma loucura que tem entrado no meio do povo de Deus e ocupado as nossas vidas. Então quando a palavra fala assim, os cuidados desse mundo,
engloba toda essa estrutura que o mundo, que é nosso inimigo, irmãos, o mundo jaz do maligno, que o mundo criou e falou assim: vem para cá, porque vocês vão ser felizes aqui, vem para cá porque vocês precisam disso aqui, né? E começou devagarinho, que eu falei, né? As irmãs iam para o tanque lavar roupa e ali tinha um culto de adoração a Deus, um tempo de meditação. Hoje tem a máquina, né? Então, enquanto a máquina está lá lavando roupa, as irmãs estão postando, né, uma imagem nova lá no Instagram. E o tempo foi embora, né? Porque essa peste aqui, ela rouba o tempo da gente mesmo, né? Não tem jeito, você brincou com isso aqui e passou uma hora. Sabe? Esses dias eu estipulei, sabe, que eu só ia olhar minhas coisas no celular na hora que eu fosse dormir. Assim, a partir de agora eu vou passar o dia inteiro sem mexer. Só vou atender ligação telefônica, mais nada. Quando chegar a hora de eu dormir, eu vou dar uma olhadinha no celular. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que eu deixei de dormir 11 horas da noite. E comecei a dormir depois da meia-noite. Só porque dava uma olhadinha nas redes sociais. Uma olhadinha, depois que terminou tudo, terminou o mistério, chegou em casa, tomou banho, vai dormir, deitava, catava o celular. Pronto. 1 hora da manhã. Então, sabe, irmãos, isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Sabe, nós temos visto que essa tecnologia que parece ser tão indispensável, parece ser tão útil, e realmente em diversas áreas tem sido, né? A gente saber que a igreja do Sobral, mas a igreja de Aracati está mais próxima por causa das redes sociais, é uma alegria saber disso. É muito bom saber disso. Mas é uma tristeza, irmãos, saber que filhos de Deus, homens do alto, têm interrompido nos seus corações, sabe? Interrompido nos seus corações aquela conexão preciosa com o Espírito da graça, aquela conexão preciosa com o Reino dos Céus, aquela conexão preciosa com o Santo dos Santos, aquela conexão preciosa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com as virtudes da era vindoura, que os filhos de Deus têm trocado isso tudo por entretenimento. A gente já não ouve mais na igreja de Cristo essa palavra, ó, assim diz o Senhor. Não. Você sabe por que a gente não ouve? Porque a gente tem a internet, a gente tem Augusto Nicodemus, a gente tem Hernando Dias Lopes, a gente tem um monte de teólogo lá na internet. Então fala assim, ó, eu consultei fulano de tal. Não, isso aqui eu já não tenho mais dúvida não. Eu ouvi lá o Caio Fábio, ele explicou, tá fechado. Irmãos, a igreja precisa dessa palavrinha aqui, ó. Assim diz o Senhor. Nós temos essa conexão, né? Não tem um lugar na face da terra onde a gente não consegue conectar. Não tem um. Filho de Deus, não tem. Graças a Deus que nós estamos unidos, nós somos batizados no Espírito Santo, em um corpo, e nós temos como cabeça o próprio Senhor Jesus. E nós não precisamos que ninguém nos ensine nada, porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas. Não é isso? Então, irmãos, nós realmente precisamos orar ao Senhor e pedir para o Senhor nos disciplinar nesses assuntos cuidados da vida. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, que tem sido minha experiência pessoal e ela tem sido bastante satisfatória, sabe? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o nosso Senhor é o dom de tudo, que riqueza e glória vem dele, sabe? E isso é uma coisa assim que a palavra de Deus diz, e é a verdade. E a palavra de Deus também, ela vai nos dizer que a oportunidade Deus dá a todos. Então a gente não precisa ficar muito preocupado com essas coisas dos cuidados da vida. Agora, nós, filhos de Deus, nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que aprender, em primeiro lugar, tá, a desfrutar daquilo que o Senhor nos tem dado dia a dia. Ter um coração grato e ficar satisfeito com aquilo que o Senhor nos tem dado dia a dia. Porque isso é fundamental para a gente vencer essa batalha, dessa maré, dessa onda mundana que vem tirar o nosso sossego, sabe? Então, se você tem um teto para você morar, sabe, dá graças a Deus por aquele teto que você tem para você morar. Você tem o teu emprego, dá graças a Deus pelo teu emprego.
dá graças a Deus pelo teu salário, sabe? Coloca tudo isso diante do Senhor e desfrute com gratidão do teu sapato, da tua roupa, do teu carrinho, se você tiver, da tua bicicleta, seja lá o que for, seja qual for a condição que você tenha hoje. Desfrute dela como um rico filho de Deus. Amém. Faça isso. Faça isso que você fica liberto desse negócio de cuidar da vida. Porque o Senhor, Ele tem uma responsabilidade com cada um dos seus filhos. E Ele cumpre com ela todo dia, é cuidar da gente. Agora, sabe por que o Senhor não pode acrescentar mais nada na minha, na tua vida? Porque nem aquilo que Ele já deu a gente está satisfeito. Ele fala, adianta eu acrescentar alguma coisa? Porque não adianta. O que você tem, você não está satisfeito. Você está olhando para aquilo que você não tem e não desfruta do que você tem, porque você é de agora. Então, irmãos, como nós precisamos realmente buscar o Senhor, sabe? Um coração grato, aprender a não ficar buscando as coisas inalcançáveis, mas procurar se acomodar com aquelas coisas simples, onde tem paz. Porque, irmãos, como que essa questão de financiamento, de crediário, de cartão de crédito e de possibilidades que existe aí nos rodeando toda hora, querendo nos levar a um ambiente de endividamento, ou seja, você é forçado, ou pelo menos você é tentado a viver a tua vida num padrão acima do teu, e você acha que a felicidade está lá. Então você entra no banco, você faz uma dívida que você não pode pagar, sabe? Você se torna refém dessas coisas e acabou o teu descanso, acabou com a paz, acabou com a comunhão. Não tem mais louvor, não tem mais adoração, não tem mais tempo de oração, acabou tudo. Agora só tem desespero. Então essa é a sociedade que nós temos aí. Agora a palavra de Deus está dizendo que essas coisas, elas vieram aonde a semente preciosa foi colocada, tinha isso ali. E essas coisas sufocaram aquela planta e ela não pôde dar fruto. Quantos irmãos nascidos de Deus estão nessa situação? Não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para meditação, não tem tempo para evangelismo, não tem mais condição nenhuma, porque está demasiadamente sobrecarregado com os cuidados da vida. Mas o texto continua falando assim, ó: e a sedução das riquezas. A sedução das riquezas. Ou seja, o mundo tem essa cara linda, maravilhosa. Ele apresenta o ouro, né? Uma mão ele te oferece o ouro, com a outra ele tira a tua vida. Isso é o mundo, né? Então essa coisa de querer ficar rico é uma coisa bem complicada, sabe? Eu quero até ler um texto para os irmãos vão achar que eu estou falando isso de mim mesmo. Vamos lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 6. Isso, 2 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos começar no versículo. Oi? Perdão, isso é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7